Carta aos Hebreus, capítulo 8, que nós começamos ontem à noite neste capítulo. Os capítulos 8 e 9 são o sexto segmento. Nós já terminamos os 5 primeiros segmentos dessa epístola maravilhosa e nós estamos começando ontem o sexto segmento, cujo título é, diga, Superior Aliança. Esse sexto segmento está dividido entre os capítulos 8 e 9. Essa é a divisão deste sexto segmento, cujo título é Superior Aliança. Nesses 2 capítulos, o oitavo capítulo, todinho no capítulo 8. Oitavo capítulo, nós temos aí o título dele, diga comigo, Nova Aliança. E depois o 9º capítulo, diga, Novo Sacrifício. A obra da salvação, ela tem alguns elementos importantes, aliás, muitos elementos importantes. O principal que nós estamos meditando aqui em Hebreus é o sacerdócio. Mas a obra da salvação é baseada numa aliança. Houve uma antiga aliança, a aliança judaica, a aliança com o povo hebreu no Antigo Testamento. E agora, em Cristo Jesus, nós estamos aí debaixo de uma nova aliança. Para cada aliança existiam sacrifícios. A antiga aliança, ela tinha sacrifícios plurais. Eram muitos sacrifícios na antiga aliança. Na nova aliança, nós vamos ver no capítulo 9 depois, há apenas um novo sacrifício. A nova aliança é baseada no único e perfeito sacrifício de Jesus. Amém? Então diga, nova aliança, novo sacrifício. Glória a Deus. Vamos nos concentrar somente no 8º capítulo agora, cujo título é Nova Aliança. Eu gostaria que vocês lessem comigo todos esses 13 versículos. Hoje pela manhã é suficiente para nós meditarmos aqui nestes 13 versículos do capítulo 8. Capítulo 8 dessa carta aos Hebreus. Todos encontraram? Vamos ler juntos? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também
mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Glória a Deus. Se você prestou atenção no que nós lemos, essa leitura, o que está escrito nesse capítulo, exalta a nova aliança, rebaixando a primeira aliança. A primeira aliança passou e a nova aliança chegou. Essa nova aliança já foi profetizada em Jeremias. Pode passar, Marisa. Essa nova aliança, esse é o último slide dessa manhã. Essa nova aliança já foi profetizada em Jeremias, capítulo 31, versículos 31 a 34. Vamos ler Jeremias 31 a 34. Capítulo 31, dos versículos 31 a 34. Basicamente a mesma coisa que lemos aí no final do capítulo 8 de Hebreus. Então, livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 até o versículo 34. Todos encontraram? Olha aqui, basicamente as mesmas palavras que lemos, porque o autor de Hebreus estava citando o profeta Jeremias. Juntos. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia.
ainda no contexto do Antigo Testamento, onde estava em vigor a primeira aliança, a velha, antiga aliança. Deus já está falando através do profeta Jeremias sobre firmar uma nova aliança. Quando diz no versículo 31 aqui, ó, eis aí vem dias, esses dias que vêm são os dias de Cristo. Os dias da primeira vinda de Jesus, quando Jesus veio ao mundo pela primeira vez. É sobre a primeira vinda de Jesus que Deus está falando aqui através do profeta Jeremias. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que, por isso que o verbo para ele estava no futuro, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por quê? A antiga aliança foi feita com os descendentes de Abraão, que são aqui a casa de Israel e a casa de Judá, mas não era para eles se fecharem naquela aliança como se fosse exclusiva para eles. Porque Deus disse a Abraão, em Gênesis capítulo 12, em ti serão benditas ou abençoadas todas as nações da terra. Aquela primeira aliança era para que Israel, no Antigo Testamento, testemunhasse de Deus para as outras nações. E as outras nações, pelo testemunho de como é bendita, abençoada a nação cujo Deus é o Senhor. Não é a palavra feliz, viu? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, está errado. Essa palavra feliz não existe na Bíblia. Felicidade não é um conceito bíblico, nem espiritual. É um conceito mundano, secular, humano e carnal. Nós não somos felizes. Nós somos muito mais que felizes. Nós somos abençoados. A pessoa feliz é feliz dependendo das circunstâncias que aconteçam com ela. Nós somos abençoados não importando as circunstâncias pelas quais passamos. Continuamos abençoados em nome do Senhor. Por isso o texto no original não diz feliz a nação cujo Deus é o Senhor, mas bendita ou abençoada a nação cujo Deus é o Senhor. Era esse testemunho que a nação de Israel tinha que dar para as outras nações da terra, para que as outras nações da terra se convertessem ao Deus de Israel e ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e abandonassem os seus falsos deuses, seus ídolos, e fossem também nações benditas e abençoadas. Mas Israel, ao invés disso, se fechou, pensando que a aliança era só para eles, que não era para alcançar mais ninguém. E não era esse o propósito de Deus. No Novo Testamento, Deus continua falando que vai firmar agora uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Por quê? Porque os primeiros a quem Deus mandou a mensagem da nova aliança foi ainda os judeus. Foram ainda os hebreus. Porque Deus é fiel à aliança. Mesmo que as pessoas com quem ele fez a aliança não sejam fiéis, Deus é sempre fiel à aliança que ele mesmo estabeleceu. E ele, fiel ao que prometeu a Abraão, também na nova aliança, ele propõe essa nova aliança primeiro aos judeus. Por isso que diz no Novo Testamento, o Evangelho foi pregado primeiro aos judeus. E Jesus pregou aos judeus. Jesus só saiu de Israel uma vez, mas não pregou. Ele saiu ali para a região da Síria, a região Ciro-Fenícia, mas ele não foi lá pregar. Ele só foi lá porque tinha uma mulher eleita lá, que chegou, a mulher dos cachorrinhos, e falou, os cachorrinhos comem das migalhas. E o Senhor fez um milagre na filha dela.
E de lá ele voltou. Mas o ministério pessoal de Jesus foi só dentro de Israel. Porque está escrito, ele veio primeiro para o que era seu. Só que os seus não o receberam. E no final do seu ministério ele diz aos apóstolos: agora vocês serão minhas testemunhas, não só aqui em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, não só aqui em Israel, mas até aos confins da terra. Pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos não apenas da nação de Israel, mas fazei discípulos de todas as nações da terra, porque para todas as nações se estende a aliança de Deus na obra da sua salvação. Amém? Glória a Deus. Então, por isso diz o versículo 31, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E para ficar bem claro, o 32 diz que essa nova aliança não é conforme a primeira aliança. Essa nova aliança não é conforme, não é da mesma forma que foi a primeira aliança. É aí que tem muitos crentes hoje que estão achando que a velha aliança ainda vale. A velha aliança, nós estamos vendo esse texto, a velha aliança já passou. Nós lemos lá no último versículo do capítulo 8 de Hebreus, no versículo 13, que se diz nova aliança, porque ela substituiu a velha desvalorizou, a velha aliança caducou, ela não serve mais, ela não está mais em vigor. Mas tem igrejas por aí que estão trazendo para o cristianismo, para a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é o povo da nova aliança, e eles ficam trazendo para cá elementos da antiga aliança, como se a antiga aliança tivesse valendo ainda, como se esses elementos estivessem valendo na nova aliança. O catolicismo traz os padres. Os padres, eles representam o mesmo sacerdócio levítico do Antigo Testamento, a começar pelas vestes que eles usam. Tá? Esse sacerdócio do catolicismo, ele é antibíblico. Jesus não instituiu isso. Não existe esse sacerdócio católico na nova aliança. Na nova aliança não existem esses padres, esses bispos, esse papa católico. Isso é simplesmente assim, amados. Simplesmente não existe. Não é uma instituição de Jesus. Jesus não os instituiu. Foi a própria Igreja Católica que inventou isso, trazendo da antiga aliança o sacerdócio levítico, exatamente com as mesmas vestes. Tá? Não existe mais esse sacerdócio. Também no meio protestante, está cheio de igrejas transformando o culto cristão praticamente num culto judaico, trazendo elementos da antiga aliança para a igreja de hoje, como eu disse ontem, igrejas que trazem bandeira de Israel. O que a bandeira de Israel está fazendo nas igrejas aqui no Brasil? Bandeira de Israel, o candelabro que era o menorá, eles acham muito bonito e colocam por aí para enfeitar as igrejas. E também vendem aí nas livrarias evangélicas candelabros pequenininhos para você levar para sua casa de Israel. Refizeram a Arca da Aliança. Desde a Reforma Protestante, nunca ninguém fez de novo a Arca da Aliança, amados. Nunca ninguém fez de novo a Arca da Aliança. O catolicismo fez uma Arca da Aliança. Eles chamam de sacrário, que é uma
uma urna de ouro ou dourada, que eles colocam lá as hóstias, que eles dizem que é o corpo de Cristo, e lá dentro, para as pessoas ajoelharem diante daquela urna, diante daquele sacrário, dizendo que Jesus está vivo ali dentro. Mentira, isso não existe. Na Reforma Protestante, nunca nenhuma igreja, nenhuma denominação fez a arca. Mas agora, do final da década de 90 para cá, com as heresias destruidoras que entraram no meio evangélico, está cheio de arca da aliança por aí, de todo tamanho, e crentes cultuando a arca da aliança. Isso é idolatria, isso é apostasia, isso é negar Jesus e pior, é trair Jesus. Pensa que o único traidor de Jesus foi Judas? Não. A palavra que diz, ai daquele por quem o Filho do Homem for traído, ela não é só para Judas, é para todos esses traidores do Evangelho, traidores da palavra, traidores da aliança. O que é um adúltero? O adúltero é alguém que traiu a sua aliança matrimonial. O homem adúltero traiu a sua esposa. A mulher adúltera traiu o seu marido. Traiu a aliança, tá? Traiu a aliança. As pessoas que estão fazendo isso, trazendo a velha aliança para cá, onde era para estar estabelecida somente a nova aliança, elas estão traindo a nova aliança. Os cristãos estão hoje, cada ano que passa, aumenta o número de igrejas, vamos dizer das brasileiras, de igrejas evangélicas brasileiras, que estão fazendo peregrinações para Israel. Aonde que que interesse na nova aliança nós temos de fazer peregrinação religiosa para Israel? Tem igrejas por aí lotadas de gente fazendo excursões caríssimas a alto custo, tá? Depois diz, o Brasil está em crise. Estão fazendo viagens caríssimas todos os anos para Israel. E quando vão para Israel, sabe o que fazem lá? Sacrificam cordeiros, se batizam de novo nas águas do Rio Jordão, quer dizer, invalidam o seu primeiro batismo, dizem que não acreditam no seu primeiro batismo, vão batizar de novo. Mas o Rio Jordão é feito de água, H2O, com a mesma água que você foi batizado na casa do Ulisses, é a mesma água. Mas não, acha que tem que batizar, né? Até um político sem vergonha batizou lá essa semana. Esse povo não conhece a Deus. E estão se voltando de novo para o judaísmo, tá? Se voltando para o judaísmo, para as coisas judaicas. Eu tive uma aluna no seminário contou para mim que ela foi numa dessas viagens para Israel, e na volta da excursão o avião decolou do aeroporto de Haifa, e próximo ao Monte Carmelo, onde Elias subiu, ali tem o aeroporto de Haifa, e eles decolaram de lá, e 15 minutos depois de decolar, o piloto mandou uma mensagem para todas as pessoas: nós vamos retornar, estamos fazendo a volta, precisamos retornar para o aeroporto de Haifa, e nós vamos demorar um tempo no aeroporto, porque é necessário que se esvaziem as bagagens. O avião estava pesado demais. E sabe o que estava pesado demais? Porque estava cheio de crentes aqui do Brasil que estavam levando no avião sacolas, malas cheias de pedras, trazendo pedras, rochas, pedras de Israel para cá, para usar essas pedras nos cultos deles nas igrejas.
cheias de pedras, cheias de garrafas com óleo da unção, óleo de Israel. Estava super pesada, réplicas de arca da aliança, de candelabro. O avião não aguentou e falou: é um risco a gente prosseguir essa viagem, tem que esvaziar isso aí. O que esse povo está fazendo? Eles estão completamente adulterando a nova aliança, se voltando para uma aliança que não existe mais. O texto que nós estamos lendo agora, Hebreus 8 e esse Jeremias 31, vai dizer para nós: essa velha aliança não existe mais, ela acabou. Só existe agora a nova aliança em Cristo Jesus. Nós não estamos peregrinando para Jerusalém da terra. Paulo diz em Gálatas: a Jerusalém da terra é escrava. Nós estamos peregrinando para Jerusalém celestial. A sede do cristianismo não é nem Roma e nem Jerusalém, capital de Israel. A sede do cristianismo é a Jerusalém celestial, em cuja praça central está o trono de Deus Pai e Jesus Cristo Cordeiro sentado à sua direita, e o rio de água viva que brota do trono de Deus e do Cordeiro, o Espírito Santo de Deus. Nós estamos no caminho, na verdade e na vida que é Jesus, peregrinando para a casa do Pai. A carta aos Hebreus vai dizer para nós na segunda parte: nós não estamos atrás de nenhuma cidade aqui na terra, não estamos atrás de nenhuma pátria aqui na terra, nós estamos buscando a que há de vir, estamos buscando a pátria celestial, estamos indo para a Nova Jerusalém, estamos em Cristo Jesus, é uma nova aliança, a antiga aliança acabou. Ela faliu. Sabe o que é uma empresa falida? A antiga aliança faliu, ela foi à falência, acabou. Só o que vale hoje é a nova aliança em Cristo Jesus. Os crentes têm que tirar os olhos de Israel, tirar os olhos de Judá, olhar somente para Jesus. Jesus é o verbo de Deus, por isso Hebreus 12 vai dizer: correi a carreira que está proposta com um olhar fixo no autor e consumador da fé, Jesus. Deixa Israel para lá. Israel não é da nossa competência. Israel não é da competência da igreja. A igreja é o novo Israel, que está caminhando para a nova Jerusalém. E não voltando para a velha Jerusalém, onde o seu Senhor foi crucificado, e que é chamada também em Apocalipse, a velha Jerusalém é chamada em Apocalipse de Egito e de Sodoma. É uma de Egito porque é uma Jerusalém mundana, secular, diabólica, que jaz no maligno. E Sodoma porque é de prostituição, de fornicação, e o pior tipo de prostituição que existe, que não é a prostituição sexual, que já é abominável, mas é a prostituição espiritual, que é a idolatria. Continuam lá idolatrando, indo lá se curvar diante do que restou lá do antigo templo, que hoje só restou um muro, que é o muro das lamentações. Judeus vão lá colocar suas oraçõezinhas, e está cheio de cristãos que fazem suas oraçõezinhas e vão colocar lá nas brechas, nos buracos que tem lá no muro das lamentações, e ficam lá achando que colocando ali Deus vai ouvir suas orações. Amados, Deus esconde o rosto para não ver e nem ouvir aquelas orações. São orações ímpias, de gente que desconhece a nova aliança e traíram a nova aliança e traíram Jesus.
No catolicismo, o Papa Francisco também foi lá orar no Muro das Lamentações junto com os judeus. E um monte de protestante vai para lá para chegar diante do Muro das Lamentações. Amados, eu lamento muito, mas esse povo vai tudo para o inferno. Não conhecem Jesus. Que Muro das Lamentações? Nós temos Jesus, que disse, o que pedirdes ao Pai, não no Muro das Lamentações, o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Mas eles não creem em Jesus. Isso que eles fazem, amados, não é fé, é incredulidade. Não creem em Jesus. Quem crê em Jesus, Jesus lhes basta. Jesus é bastante para você? Jesus é bastante para mim. Eu só quero Jesus, quero mais nada. Eu dou aula de hebraico, mas eu sei falar hebraico, eu me viraria bem indo a Israel. E não tenho a menor vontade de ir para lá. Entendeu? Se eu fosse ganhar uma viagem, eu preferia ir para Miami Beach, alguma coisa assim, uma praia. Para Israel, aquela terra seca, árida, poeirenta, calorenta e cheia de idolatria, cheia de islamismo, cheia de crente idólatra. Não quero ir para lá, não. A última palavra que Jesus deu para Jerusalém foi: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e crucificas aqueles que foram enviados a ti. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhinhos, como a galinha faz com seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas não quisestes. Portanto, olha a última palavra de Jesus para Jerusalém. Essa palavra de Jesus continua valendo sobre Jerusalém. A tua casa ficará deserta, até quando aprendas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. E Jesus deu as costas para Jerusalém. E Jesus foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Porque a pessoa que ia ser crucificada, ela perdia a cidadania. Por isso ela tinha que levar a sua cruz pelas ruas da cidade, sendo cuspida, apedrejada e blasfemada com palavrões por todo mundo. Fora daqui! Você não é cidadão dessa cidade. Jesus perdeu sua cidadania judaica, sua cidadania israelense e sua cidadania em Jerusalém. Ele deu as costas para essa cidade. Entenderam? Israel ainda vai ter um grande acerto de contas com Deus, com o Pai. Deus Pai tem um acerto de contas com Israel e com Jerusalém. E esse acerto de contas será dentro da grande tribulação que a gente estuda aqui todo o início do ano no Apocalipse. Nós, a Igreja de Jesus Cristo, tem que deixar Israel para lá. Hoje não tem que orar por Jerusalém, não. Hoje nós temos que orar por todas as nações da terra. Temos que considerar Israel como qualquer nação da terra. Não tem nada de especial em Israel, não. O que tinha de especial lá, eles já perderam. Na antiga aliança, eles já perderam. Continua aí para a gente meditar. Então essa nova aliança, versículo 32, não é conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto, veja o 32, repita essa frase: eles anularam a minha aliança. Amados, atenção, nenhuma aliança é unilateral. Para existir uma aliança, tem que existir uma
bilateralidade. A aliança é bilateral. A aliança não é monofásica, é bifásica. Ninguém faz uma aliança sozinho, fazer uma aliança assim sozinho. Uma aliança é entre dois. Uma aliança é entre dois, tá? É entre dois, não um só. A antiga aliança era entre dois, entre Deus e os descendentes de Abraão, o antigo Israel. Era entre dois. A aliança é entre dois. Uma aliança de um casamento é entre dois, um noivo e uma noiva, que vão ser um esposo e uma esposa. É uma aliança entre dois. Ninguém faz uma aliança sozinho. Já viu alguém chegar assim, ó, pastor, faz meu casamento aqui, eu quero casar comigo mesmo. Ninguém casa consigo mesmo. Uma aliança é entre dois. Tá? E a fidelidade à aliança também tem que ser dos dois. Amém? E a aliança é nula. A aliança se torna nula. Ela é anulada. Ela é quebrada. Ela é falida. Perde totalmente a sua validade se um dos dois lados trair a aliança. Se um dos dois lados trair a aliança, mesmo que o outro lado permaneceu fiel, o lado que traiu anulou a aliança. Deus é fiel. Deus não anulou a aliança. Aqui não está escrito, eu anulei a aliança. Deus está dizendo aqui, o que Deus está dizendo? Eles anularam a minha aliança. Deus estava fiel e Israel foi infiel. Eles anularam a aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. É como uma aliança, a nossa aliança com Deus é como uma aliança matrimonial. Ele desposou Israel. Israel o traiu, aquela esposa infiel o traiu. Foi por isso que Deus levantou o profeta Oséias e mandou o profeta Oséias ir lá na zona de prostituição e se casar com uma prostituta, para mostrar que Oséias representava Deus e a prostituta representava Israel. Por isso que os filhos que essa prostituta teria com Oséias tinha que, o primeiro filho, o filho primogênito que teve, tinha que dar a ele o nome de Lo-Ami. Lo-Ami, que significa não meu povo. Os filhos dessa prostituta aí não são meu povo, não. Os filhos dessa prostituta Israel aí não é meu povo, não. Deus está dizendo, não são meu povo. Não é meu povo. Foi séria a situação do Oséias, né? Então, por quê? Agora o versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei. Olha aqui, já em Jeremias, já na época do profeta Jeremias, a aliança já estava anulada. E Deus agora está afirmando a promessa da nova aliança que viria. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, depois dos dias da vinda do Senhor, diz o Senhor. Olha só, importantíssimo esse versículo 33. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Nesse versículo aqui tem mente e coração, tá? Mente e coração aqui é uma redundância, é a mesma coisa. Coração aqui representa a alma. E a alma, a parte principal da alma é a mente. A alma tem 3 partes: a mente, as emoções e a vontade. A mente é a principal delas, porque é na renovação da nossa mente que está o segredo da nossa transformação de vida. Romanos 12:2, transformai-vos mediante a renovação da vossa mente. Tá? E Deus, na nova aliança, ele diz, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração, que é toda a alma, mente, emoções e vontade, inscreverei a minha lei no seu coração. E aí sim, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, numa aliança nova e inquebrantável em Cristo Jesus. Aleluia. Essa aliança entre Deus e nós, essa aliança aqui, aqui na minha mão. Uma mão, outra mão, e entre elas a aliança. Essa aliança aqui entre uma mão é Deus, a outra mão somos nós. A aliança é Jesus. Jesus é a nossa nova e eterna aliança. E Jesus é o quê? O Verbo de Deus. Jesus é a palavra viva e eficaz. Que Deus inscreve aonde? Na nossa alma, na nossa mente. Na antiga aliança, tá? Na antiga aliança, a lei de Deus, resumida em 10 mandamentos, foi escrita em tábuas de pedra, em 2 tábuas de pedra que foram guardadas dentro da Arca da Aliança. Na nova aliança, não tem mais 2 tábuas de pedra. Deus não vai escrever mais em tábuas de pedra. Ele escreve aqui, na nossa mente. Ele escreve nas nossas almas. É por isso que eu coloquei para vocês ali o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 3. Onde Paulo aproveita esse assunto aí de cartas de recomendação. Hoje tem esse negócio por aí de alguém sai de uma igreja, eu quero a minha carta, ou levar a minha carta. Teve um cara muito mal que teve aqui na nossa igreja uma época. Mal. Um cara nunca se converteu de verdade. E estava aprontando aí. Foi o único cara na nossa história aqui de igreja que Elaine e eu tivemos que convidá-lo a sair. Para não dizer que nós o expulsamos, nós tivemos que convidá-lo a sair. Aí ele falou para mim, eu vou sair sim, mas eu quero a minha carta. Eu falei para ele assim, é bom para você que eu não escreva nenhuma carta a seu respeito. Porque se eu escrever uma carta a seu respeito, eu vou acabar com você nessa carta. Porque eu não recomendo você para ninguém, a não ser para o diabo. Ele fechou a cara e saiu, nunca mais voltou, graças a Deus. Tem gente que não é de Deus mesmo. Tá? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Tem gente que vem para cá, pastor, preciso trazer uma carta? Não. 2 Coríntios 3 diz que você é que é a carta. Você é a carta. Amém? Glória a Deus. Olha só, 2 Coríntios, vamos ler aqui. Leiam comigo só esses 3 versículos. 2 Coríntios 3, de 1 a 3. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação,
para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Esse é o poder da nova aliança. A antiga aliança estava em tábuas de pedra. A nova aliança está em tábuas de carne, escrita pelo Espírito de Deus em nosso coração. É isso que Paulo explicou aqui, que Deus havia prometido em Jeremias 31. Na sua mente eu vou escrever, eu vou imprimir, eu vou inscrever na mente deles a minha palavra. Essa é a razão, amados, pela qual nós, como homem do Salmo número 1, devemos meditar na lei, na palavra do Senhor, de dia e de noite. Porque quando fazemos isso, o Espírito Santo de Deus está escrevendo a palavra dele nas nossas mentes, para que nós sejamos a carta viva de Deus. Para que as pessoas leiam a Bíblia em nós, em nosso caráter, em nosso comportamento, em nossas palavras. Nós somos a Bíblia viva, nós somos o Evangelho vivo. Se as pessoas lerem em nós algum escândalo, é melhor amarrar uma pedra pesada no pescoço e se lançar no rio. Não procura um rio raso não, um rio bem fundo. É melhor para você se suicidar do que causar escândalo com o nome de Deus. O que está escrito em nós, o que Ele está escrevendo em nós é o seu Evangelho, para que nós sejamos, então, suas testemunhas até os confins da terra. Essa é a nova aliança. Não precisamos de tábuas de pedra. Não precisamos da arca para colocar dentro as tábuas de pedra. A palavra de Deus agora está sendo escrita dentro de nós, dentro de nossas almas, nas nossas mentes, para renovar o nosso jeito de pensar, para que nós levemos cativos a Cristo todo pensamento, para que nós não mais pensemos como os homens pensam, para que não tenhamos mais esses pensamentos naturais falidos, mas que o nosso pensamento seja o pensamento de Cristo, porque o homem espiritual tem a mente de Cristo. Glória a Deus. E quando diz, e ninguém ensinará um ao outro, isso aí não é que não vai ter ensinamento na igreja, isso tem ensinamento na igreja. Nós temos que estar sempre ensinando e sempre aprendendo a palavra de Deus. O que ele quis dizer na formatação da lei da nova aliança, na nova aliança, é que todos me conhecerão, todos vão estar o tempo todo recebendo o meu conhecimento. A unção é o conhecimento. Tem gente que pensa que unção é se sentir bem na igreja. Que unção, foi tão ungido aquele culto que todo mundo chorou. Se chorar é unção, amados, o inferno é um lugar muito ungido. O lago de fogo e de enxofre, se chorar é unção, o lago de fogo e de enxofre vai ser um lugar muito ungido, porque lá haverá choro e ranger de dentes. Se chorar é unção, no céu não vai ter unção nenhuma, porque Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Unção é conhecimento. Você pode ver em 1 João 2,27. Vós
tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. A sua unção vos ensina todas as coisas. A unção é a obra do Espírito Santo, cumprindo o que Jesus disse em João 16:13. Quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E Paulo diz ali, em 2 Coríntios, ele escreverá, o Espírito Santo é que faz isso. Escreve a palavra de Deus dentro de nós. Aleluia, amados. Escreve a palavra de Deus dentro de nós. Eu tenho certeza absoluta que é isso que acontece quando você vem a uma congregação aqui, como você veio aqui essa manhã, o Espírito Santo está escrevendo isso aí dentro de você. O Espírito Santo. Se você é de Deus, se você é filho de Deus, se você é eleito de Deus, o Espírito Santo está escrevendo essa palavra dentro de você e dela você jamais vai se desviar. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus por essa nova aliança. Por essa nova aliança nós estamos desposados com Cristo Jesus. Fique de pé e vamos louvar a Deus por isso.